Retomando, então, o nosso tapete, olha, eu terminei. Lembra que nós começamos com os 3 pontos altos, né? Então, eu terminei aqui também com 3 pontos altos, olha, terminei aqui, tá? Quero passar para vocês, então, olha, o acabamento, bico. Eu fiz também, fui fazendo conforme o meu gosto, né? Eu quis fazer uma coisa diferente. Então, olha, são carreiras diferentes, separadas, olha. Tá? Você pode, logicamente, fazer um acabamento que você quiser. Vou passar esse aqui, que é uma opção para você fazer também, tá? Eu usei aqui as cores que foram usadas no tapete. Desculpa, essa cor não foi usada não, porque acho que eu tinha menos, alguma coisa assim. Usei esse marrom aqui. Eu preferi fazer assim, em tom sobre tom, mas você pode fazer a combinação que você desejar aí, tá? Eu vou começar aqui pelo canto, para você ver como que nós fazemos. Vamos lá? Então, eu vou trabalhar vou fazer quase igual aquele lá, um tom sobre tom. Vou fazer um tom de cru aqui, e depois escolhi ali um marrom. Vou fazer o canto aqui. Então, olha, esse ponto nós fazemos 4 pontos baixos, começo aqui. Olha, então, vou fazer 1, 2, 3, 4, e são 2 correntes, 1, 2. No canto, eu quis fazer o canto aqui pra você, porque no canto nós temos que fazer, nós não podemos pular, né? Então, nós temos que, olha, eu vou voltar aqui no mesmo lugar. Só que aí eu vou fazer só um ponto, não preciso fazer os 2. Olha, o canto sempre tem que ficar assim, né? Fiz as 2 correntes. Agora sim, eu vou começar a pular. Olha, eu vou começar a andar. Sempre são 4 pontos baixos, ó, 3, 4, 2 correntes. O espaço que eu vou dar aqui seria como se fosse de 2 pontos. Como aqui eu não tenho 2 pontos exatamente para contar, então, vamos deixar aqui um espacinho, olha, 1, 2, vou no outro ali, ó. Acho que aqui ficou um pouquinho longe. Vou fazer neste outro aqui, ó, pra não ficar tão longe. Neste e neste. São 4 pontos baixos, 2 correntes. Olha, eu vou dar um espacinho aqui, como se fosse 2 pontos, e vou no outro. 1, 2, 3, 4. 2 correntes. Dou um espacinho. 1, 2, 3, 4. Ele vai ficando assim, ó. 2 correntes. Pulo aqui os 2 pontinhos. Olha, os 2 pontinhos que eu digo é assim, uma dedução, tá, gente? Aqui ainda tem 2 pontinhos, né? Então, dá pra contar aqui os 2 pontinhos. Mas, lugar que não tem exatamente os 2 pontinhos, vocês deixam mais ou menos o espacinho equivalente. Tá? Olha, 2 correntes, um espacinho, ó, vou deixar um espacinho aqui, como se fosse 2 pontinhos, e faço o ponto baixo. 1, 2, 3, 4.
certo? Aí, vamos chegar lá no outro canto. Então, olha, eu cheguei no outro canto, tá? Pessoal, olha, às vezes nós vamos fazendo e nem sempre, quando chegamos no canto, fica do jeito que deveria, né? O que eu quero dizer? Eu tenho que terminar aqui com 4 pontos baixos, não é? Então, nem sempre quando você tá fazendo algum bico numa toalha de chá, por exemplo, você tá fazendo um bico de crochê, nem sempre termina lá do jeito que tem que ser para a próxima carreira dar certo. O que você tem que fazer? Eu costumo dizer que você tem que forçar a dar certo, tá? Como assim? Então, se eu tenho que terminar com 4 pontos baixos aqui, vamos supor que eu terminei com 2, só deu para fazer 2. Então, o que eu faço? Eu retorno aqui, volto à carreira, desmancho um pedaço, e aí o que eu tenho que fazer? Se eu tenho que completar mais 2 pontos lá, é um exemplo, tá? Porque o meu aqui já deu os 4. Se eu tenho que completar lá, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir, dar uma leve apertada aqui antes, para que ele sobre um espacinho a mais, para dar certo para fazer os 2 pontos restantes, no caso, tá? Ou o inverso, você dá um pulinho um pouquinho maior para ele terminar lá certinho. Você tem que fazer isso de uma maneira que o ponto não fique deformado, né? A próxima carreira, que eu costumo dizer que ou o ponto ou o bico fica embabadado. O que quer dizer embabadado? Quando ele fica sobrando lá, né? Ó, você vê que ele não tá retinho, então isso aqui eu costumo dizer que tá embabadado, né? O ponto, às vezes, ele fica muito perto, então ele fica meio, né, no formato de babado. Então, eu costumo dizer que fica embabadado. Ou ele fica repuxando. Quando o ponto fica muito longe e aí ele fica apertado, no fim ele começa até a levantar ou ele fica enrugado assim, tá certo? E o acabamento é muito importante, porque às vezes você vê um trabalho bem feito com um acabamento feio, né? E aí acaba que perde o valor, principalmente nos cantos, né? Se você não coloca a quantidade certa, o canto fica levantando assim, tá? E aí não adianta você ficar puxando e ficar ajeitando, porque ele ajeita na hora. Sim, ele pode ajeitar na hora, tá? Mas depois ele levanta novamente, tá? Então, vamos ficar atentas a isso. Vamos para a próxima carreira. Pessoal, olha, eu cheguei no outro canto e aconteceu aquilo que eu já havia falado para vocês. Olha, meus 4 pontos baixos terminaram um pouquinho antes aqui do cantinho, né? Então, eu teria que fazer 2 correntes e continuar aqui. Só que quando eu faço o canto, eu tenho que fazer o primeiro ponto do lado de cá, no mesmo lugarzinho que eu faço o último ponto na outra lateral, tá? Então, é aquilo que eu falei pra vocês. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer dar certo. Então, o que eu tenho que fazer? Chegar esses 4 aqui lá no cantinho. Ainda bem que tá pertinho, é questão de um pontinho. O que eu vou fazer? Eu vou analisar aqui pra trás, olha, né? Então, eu percebi, ó, que eu posso deixar um espacinho a mais aqui. Ó, pode perceber que o espaço aqui tá um pouquinho menor, né? Então, eu vou jogar este primeiro ponto aqui dos 4, eu vou jogar um pouquinho pra cá. E aí, olha, aí ele vai dar certinho, os 4 pontos baixos, tem que terminar aqui, tá bom? Vou fazer lá e já mostro aqui pra vocês. Então, pessoal, olha, terminei aqui, eu encontrei minha carreira, né? Encontrei aqui, fecho com ponto baixíssimo. Eu vou começar agora a segunda carreira. Então, em cada um desses espacinhos que eu deixei 2 correntes, você vai fazer a próxima carreira. Um você vai colocar ponto baixo e no outro você vai fazer um lequinho, que eu já vou dizer como vai ser.
Então, aqui, olha, eu vou começar com um ponto baixo, ó. Então, eu volto um aqui, pra não precisar cortar a linha, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto baixo aqui, olha. Tá? Aí, eu faço uma corrente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha. Eu estou aqui. Então, eu fiz um ponto baixo, agora eu fiz uma corrente, agora eu vou fazer 5 pontos altos, porque é no canto. Nos demais, eu vou colocar apenas 4. No canto, sempre você deve colocar mais pontos, eu sempre digo isso, né? Para que ele não fique levantando assim. Quando ele levanta assim, é porque tá faltando ponto no canto. É o que mais a gente vê, né? Às vezes você pega um caminho ou um bico de uma toalha de chá, alguma coisa, e às vezes o canto não tá tão perfeito, tá? Então, nós não podemos pecar no canto. É muito importante um acabamento perfeito, tá certo? Então, no canto, novamente, eu vou dizer, nós vamos colocar 5 pontos altos. O lequinho que eu me referi é esse daqui, olha, eu costumo chamar de lequinho, tá? Então, nesse lequinho aqui, nos demais, durante as laterais do tapete, nós vamos colocar 4 pontos altos, 2 correntes, 4 pontos altos. Uma corrente, eu vou prender aqui com um ponto baixo. Tá dando a impressão que tem mais ponto baixo, porque se tem mais ponto baixo da carreira, da próxima carreira, tá? Mas nessa carreira aqui, eu vou explicar depois. Nessa carreira aqui, tem só um ponto baixo, olha. Tá certo? Então, é um lequinho, uma corrente e um ponto baixo. Uma corrente e outro lequinho, tá? Vou fazer aqui um pedacinho pra vocês, olha. Então, fiz o ponto baixo, uma corrente, e aqui dentro, ó, onde tem as 2 correntes que eu fiz na primeira carreira, eu vou colocar os 5 pontos altos. Repetindo, 5 pontos altos, você vai fazer só nos 4 cantos. 3, 4, 5. 2 correntes e mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Uma corrente, vou prender no outro vãozinho lá que eu fiz na carreira anterior com 2 correntes, vou prender aqui com um ponto baixo. Uma corrente. Neste próximo vãozinho, vou colocar apenas 4 pontos altos. Deu um nozinho aqui no meu fio, hein? Tá certo? Então, nos demais lequinhos nessa lateral, eu vou colocar, não sei como que deu esse nozinho aqui. Vou colocar 4 pontos altos, 2 correntes e mais 4 pontos altos. Uma corrente. E aí, eu volto com o outro canto. Então, olha, eu cheguei no outro canto. Aqui, 2 cantos que eu fiz, olha, este do início e o outro ficaram iguais, tá? Porém, olha, eu fui fazendo ao longo dele, né, na lateral do comprimento, vai ficar diferente, né, olha. Então, aqui não vai terminar com leque. Não tem problema, tá, pessoal? Olha, então, eu vou fazer uma corrente, vou entrar lá, olha, aqui, e faço uma corrente e outro ponto baixo aqui no mesmo lugarzinho, olha, tá?
Aí, uma corrente, e aí sim eu vou pro outro lequinho. Com 4 pontos altos. Eu vou mostrar pra vocês que o outro tapete que eu fiz, o da amostra que vocês viram já, que eu já mostrei, coincidentemente, ficou também com os cantos diferentes, olha. Este canto está diferente deste. Então, vai ficar 2 cantos igual a esse e 2 cantos igual a esse. Não tem problema, tá? Não vai interferir na estética do tapete. Por quê? Porque depois nós vamos fazer a carreira de trás. Tem mais uma carreira. Olha, então, uma vai ficar assim e a outra vai ficar assim. Tá certo? É a nossa próxima etapa. Então, chegamos no final da carreira. Olha, fiz a volta toda. Vamos, então, fechar aqui com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo. Olha, vou pegar aqui os 2 fiozinhos, fechar com ponto baixíssimo. Repetindo, toda vez que nós fechamos uma carreira, nós fechamos com ponto baixíssimo, tá certo? Agora, essa próxima carreira, nós vamos pegar aqui por trás. Olha, eu vou mostrar lá no tapete amostra. Para nós podermos fazer essa carreira aqui, a última, na cor mais escura, inclusive eu também vou fazer numa cor escura, nós precisamos desse pontinho aqui, olha, tá? Nós precisamos desse suporte aqui. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um ponto baixo, 4 correntes, um baixo, 2 correntes e outro baixo. Só que nós vamos pegar aqui por trás, olha, do jeito que eu vou fazer agora. E aí, partimos para a última carreira. Só que essa carreira aqui, olha, ela não aparece, tá? Olha, quando nós fazemos isso aqui, nós não enxergamos. Mas ela é necessária para que nós tenhamos esse pontinho, esse lugarzinho aqui, olha, para colocar os últimos pontos, o ponto da última carreira, tá certo? Então, olha, para começar, nós vamos vir aqui atrás, olha, nós vamos pegar o ponto por aqui. Então, nós vamos fazer isso aqui. 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Então, este canto vai ser desse jeito que eu vou fazer agora, e vai ter um outro canto diferente, lembram-se? Olha, então, eu vou vir com ponto baixo aqui dentro, olha. Por quê? Porque eu tenho que pegar ele e sair aqui atrás. Olha, eu entro aqui, ó, tá? No mesmo lugarzinho que foi feito esses pontos altos. No mesmo espacinho, olha. Eu entro aqui, só que eu vou fazer o ponto baixo lá atrás. Opa. Ó, novamente, ó. Eu entro aqui, puxo, olha, e vou fazer lá atrás. Vocês perceberam que eu puxei isso aqui, olha? Puxei esse ponto aqui, ó, pra me facilitar, né? A fazer o ponto baixo lá atrás. Aí, eu faço aqui 2 correntes e vou fazer outro ponto no mesmo lugarzinho. É o tal do canto, né, gente? Olha, no mesmo lugarzinho, outro ponto baixo. Puxo aqui, ó, meio chatinho, tá? Mas vale muito a pena que ele fica bem bonitinho. 1, 2, 3, 4 correntes. Como aqui era virada, né? Olha, então, viro, venho para essa lateral agora. Olha, aqui por trás, ó, aqui por trás. O ponto baixo que eu vou fazer é no mesmo lugarzinho que nós pegamos esta carreira aqui, este ponto baixo, olha, nos mesmos lugares. Porém, nós vamos pegar lá por trás, e aí o ponto vai ficar aqui, ó, por isso que dá a impressão de que tem mais um ponto depois dessa carreira pronta. Olha, então, nós pegamos assim, ó, desta maneira. Aqui, e eu vou colocar aqui.
eu puxo esses pontos aqui pra frente, pra eu ter uma melhor visão lá, ó. Faço um ponto baixo, 2 correntes e outro ponto baixo depois deste ponto baixo que nós acabamos de fazer, da carreira que nós acabamos de fazer, tá? Então, eu venho, faço depois do outro ponto baixo. 4 correntes. Então, ele vai ficar assim, olha. Tinha um ponto baixo aqui, certo? Nessa próxima carreira, nós fizemos um antes e um depois. Então, fica dando a impressão até que tem mais de um ponto baixo. Olha, eu vou mostrar aqui no próximo, ó. Tem um ponto baixo aqui, certo? Nós vamos fazer um aqui e o outro aqui, pegando lá por trás. Olha, eu venho aqui, coloco a agulha aqui e faço isso aqui, porque eu tenho que entrar no mesmo espacinho que eu fiz, que eu acabei de fazer o ponto baixo da carreira anterior. Olha, aqui eu pego desta maneira, tá? E aí, eu puxo esse ponto aqui, ó, pra ficar melhor pra trabalhar, tá? Então, vou fazer mais um aqui, ó. Ah, tá. Agora é o ponto baixo que vai entre o lequinho. Ó, o lequinho tá aqui, tem o espaço do lequinho aqui. Eu vou entrar aqui, olha, nesse lugarzinho aqui, que é o mesmo espaço onde eu coloquei já os 4 pontos altos, né, ó. Entro aqui, puxo aqui pra frente e faço um ponto baixo. Aqui é só um ponto baixo. 4 correntes. Vou lá onde tem o ponto baixo, olha. Entro aqui por trás, um ponto antes e depois vou fazer outro aqui depois, ó. Então, um ponto antes do ponto baixo, eu faço um ponto baixo. 2 correntes e o outro logo depois, entrando aqui por trás. Não vou me esquecer, ó. 4 correntes e vou fazer mais uma vez lá entre os lequinhos, olha. Entre os lequinhos, venho aqui, puxo isso aqui. Aqui entre os lequinhos, só um ponto baixo. 4 correntes. Ó, então, ele vai ficando assim, olha. Na verdade, essa carreira de corrente, você quase não enxerga, como eu disse já, né? Pessoal, desculpa se às vezes eu fico meio repetitiva, mas é pra que vocês gravem bem, tá? Olha, aí novamente aqui. 2. O meu objetivo é que eu consiga transmitir o que eu quero. Então, às vezes eu fico repetindo, né, que é para não ter nenhum tipo de dúvida. Me desculpe se estiver incomodando algumas, porque às vezes tem pessoas que têm mais facilidade, né? Então, pode achar que eu tô ficando muito repetitiva. Mas vamos pensar nas que têm um pouco menos de experiência, né? Olha, 1, 2, 3, 4. Eu vou até lá no outro cantinho, que tá um pouquinho diferente, lembram-se? Tá? Eu vou chegar até lá. Então, olha, eu cheguei no outro canto. Olha, são cantos diferentes, tá? Esse daqui agora, nós vamos fazer da seguinte maneira. Aqui tem 2 pontos baixos e uma corrente aqui. Então, eu vou entrar nesse vãozinho aqui que tem uma corrente, olha. E vou fazer o ponto baixo também lá por trás. Aqui, eu vou colocar 3 correntes. Desculpa, desceu aqui. 2, 3 correntes. E outro ponto baixo aqui junto, ó, mesmo lugarzinho. 4 correntes. E retomo lá a minha carreira. Olha, aqui e aí o resto é tudo igual. Do mesmo jeito.
1, 2, 3, 4, e assim por diante. Então, olha, aqui, que é o canto diferente, repetindo, tá? Tem um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. O que eu vou fazer? Eu venho aqui atrás, coloco os 2 pontos baixos dentro dessa... Tem um espacinho de uma corrente aqui, ó. Só que do mesmo jeito, eu coloco aqui por trás. E ao invés de 2 correntes, como eu faço nos outros lugares, olha, aqui eu vou colocar 3. Certo? Então, nos 2 cantos que são igual a este, ó, no outro também igual, tá? Olha. Então, aqui tem um ponto baixo, uma corrente e outro ponto baixo. Eu vou fazer o ponto baixo dessa nova carreira aqui dentro, olha. Aqui. Eu venho e faço, pego por aqui. E aqui vão 3 correntes. Tá certo? Então, vamos para finalização. Então, agora vamos fazer a carreira de finalização. Eu encontrei ali, né, olha, mas eu não preciso começar necessariamente daqui. Vou começar de um outro ponto e eu quero começar já perto do canto, que eu vou mostrar para vocês os 2 cantos que são diferentes um do outro, né? Então, ó, onde tem ponto baixo, nós vamos fazer ponto baixo. Eu entro aqui, já começo fazendo um ponto baixo. Vou fazer uma corrente. No lugar que nós fizemos um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo, formou uma alcinha. É nessa alcinha que nós vamos fazer agora um lequinho, porém é um lequinho diferente, olha. Nós vamos fazer um ponto alto, 2 correntes. Eu vou prender agora um picô, vou fazer um picô com um ponto baixo aqui. Ponto baixo, não baixíssimo, tá, pessoal? Ó. Aí, novamente, outro ponto alto, 2 correntes e um ponto baixo. Novamente, até totalizar 5 pontos altos aqui dentro. E o ponto baixo, olha, eu vou prender aqui, ó, tá? Aqui. Tem 3, 4... 2 correntes, ponto baixo. Um ponto alto, 2 correntes e um ponto baixo. Aí, olha, eu vou fazer uma corrente. Então, agora aqui, ó, chegou no lugar que seria o ponto baixo, né? Então, eu faço um ponto baixo, 2 correntes e outro ponto baixo. Aqui, ó, pessoal, não vai mais nada, porque não tem a próxima carreira. Mas, como é canto, eu preciso fazer dessa maneira, eu preciso colocar essas 2 correntes, porque senão o ponto fica repuxado. Aí, eu faço uma corrente, vou lá para outra lateral. Aqui, continua sempre tudo a mesma coisa, que são os 5 pontos altos, cada um com um picô, tá? Eu volto para ver como é que vai ficar o outro cantinho lá, né? Que tem 2 cantos diferentes. Olha. Um ponto alto, 2 correntes. Eu tô fazendo aqui para vocês verem como que nós vamos prender lá no ponto baixo. Já prendi ali atrás, mas não custa repetir, né? Olha. Aqui eu faço uma corrente, e agora aqui, olha, vai ter um ponto baixo, certo? Ó, nós vamos prender aqui dentro, ó, dentro do ponto baixo. Uma corrente e vou pro outro lequinho lá na outra alcinha, ó, aqui. Então, eu volto lá no outro canto, que é um pouco diferente. Então, ó, como eu falei, nós chegamos no outro canto, que é diferente daquele anterior. Aqui eu fiz o lequinho, normalmente,
o ponto baixo. Dentro desta alcinha aqui, olha, nesses aqui nós viemos colocando 5. Nestes aqui nós vamos colocar 7. É a única diferença. Opa, depois do ponto baixo não podemos esquecer a corrente. Então, aí agora nós colocamos aqui um total de 7 pontos altos. 2 correntes. O picô, né? Fecha com ponto baixo. 2 correntes, fecha com ponto baixo. Ponto alto, 2 correntes, picô. Ponto alto, 2 correntes. Então, a única diferença é que o canto, insisto, sempre tem que ter mais pontos que as laterais, certo? Então, ó, 2, 4, tem 6 ainda. Vamos para 7, 7º ponto. Olha, feito 7, 2, 4, 6. Fiz um a mais aqui, né, gente? Olha. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já tem 8. Uma corrente, são 7, tá? Uma corrente e prendo lá no ponto baixo. Uma corrente, vou fazer outro leque. Aqui. Certo? Então, 7 pontos altos neste cantinho aqui. Assim, a gente vai encerrar o tapete. Vocês vão ver a foto dele pronta, que o centro eu fiz uma parte mais longa de uma cor só. Tá? Um pouquinho diferente do outro que eu usei para amostra. Eu espero que tenham gostado, espero que tenha agradado. Bom trabalho a todos, muito obrigada.